기도하겠습니다. Vamos orar todos juntos. 거룩하시고 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. 죄와 허물로 죽었던 우리 영혼을 살려주신 은혜 참으로 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa grande misericórdia e ter nos salvo. 우리는 정말 이 세상에서 죄를 물먹듯 먹고 마시면서 살아왔던 죄인들이었었습니다. Nós éramos pecadores que vivíamos neste mundo comendo e bebendo do pecado. 그럼 우리의 모든 죄를 예수 그리스도의 그 피로 깨끗게 해주시는 은혜 너무나도 감사를 드립니다. Mas nós agradecemos por toda essa grande graça que o Senhor Deus nos permitiu de lavar os nossos pecados. 이제 구원받은 하나님의 자녀로서 올바로 합당하게 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Senhor Deus Pai, que o Senhor permita a sua graça necessária para todos nós. 주님 몸된 교회 안에 거하면서 하나님의 그 풍성한 은혜를 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que nós possamos permanecer dentro da sua igreja e possamos receber essa abundante graça do Senhor. 이번 또 수양에도 하나님의 인도하신 가운데 도와주심을 너무나도 감사드립니다. Que nesse tempo do retiro nós agradecemos pelo Senhor Deus ter conduzido até o término agora. 이번에 확실하게 복음을 깨달은 영혼들 한 영혼도 이뤄짐 없도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que todos os espíritos presentes aqui não pereçam, mas possam conseguir a sua vida eterna. 또 오늘 모든 일정을 주님 은혜 가운데 부탁드립니다. Que todo esse cronograma nós possamos encerrá-lo muito bem conforme a condução do Senhor. 저희를 사랑하신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém. 자, 이제 오늘은 이게 좀 복음을 또 이렇게 한번 정리를 해보겠습니다. Então, hoje nós iremos concluir mais uma vez sobre o Evangelho. 자, 여기 보시면은 Então, se nós olharmos aqui, 요한복음 17장 3절 말씀입니다. é a palavra de João capítulo 17, versículo 같이 3. 읽어보겠습니다. Vamos ler todos juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. 네. 자, 우리가 인생 살아가는 가운데 가장 중요한 것은요, 영생을 얻는 겁니다. 영생. Enquanto nós vivemos a nossa vida, a coisa mais importante é ganharmos a vida eterna. 우리가 이 땅에 태어나서 살아가는 그 목적이 뭡니까? Então, qual é o objetivo de nós vivermos neste mundo? 영생을 얻는 거예요. É 영생. nós ganharmos a vida eterna. 진짜 영생을 얻는 겁니다. É nós ganharmos a vida eterna. 그 영생 얻는 것이 어떻게 보면 이제 천국 가는 그러니까 티켓, 시민권을 받는 거잖아요. Então, ganharmos a vida eterna é ganharmos um ticket para entrarmos no reino dos céus. 뭐 여러분 잘 아는 것처럼 미국에서 그 미국 시민권 얻는 것이 참 어렵습니다. Então, como vocês já sabem, ganhar a cidadania dos Estados Unidos é muito difícil. 미국 시민권이 있어야지만 미국에서 살 수 있잖아요. Você precisa da cidadania dos Estados Unidos para você viver livremente nos Estados Unidos. 마찬가지로 천국 시민권이 있어야지만 천국에서 영원히 사는 거예요. Da mesma maneira, você precisa da cidadania dos céus para viver nos céus. 네. 자, 그래서 우리가 이 땅에 태어난 것은 영생을 얻음으로 말미암아 천국 시민권을 얻는 거예요. Então, nós estamos ouvindo essa palavra para que nós possamos ganhar a cidadania dos céus. 네. 자, 그리고 세상에서도요, 미국 시민권자가 다른 나라에 가서 어떤 어려움을 당할 때 미국 대사관이나 미국에서 실제로 이제 그 사람을 도와주잖아요. E da mesma maneira, quando alguém que tem a cidadania norte-americana ele viaja para algum país e passa por dificuldades, a embaixada ou o consulado o ajuda. 그런 것처럼 이제 천국 시민권을 갖고 있는 사람은 이 땅에 살아가는 동안에 하나님이 도와주시는 거예요. É por isso que as pessoas que têm a cidadania dos céus, enquanto vivem nessa terra, são ajudados por Deus. 그래서 천국 시민권자를 얻은 사람들은요, 이렇게 말할 수 있습니다. Então, algumas pessoas que têm a cidadania dos céus podem dizer dessa maneira, 중요합니다. é muito importante. 임마누엘. Emmanuel. 무슨 뜻입니까? O que significa isso? 너무너무 중요한 거죠. É muito, muito importante. 내가 병들고 힘들고 괴롭고 슬프고 아무리 어려운 일이 있더라도 임마누엘 하나면 끝나는 거예요. Então eu estou doente, eu estou cansado, aflito, várias dificuldades, mas Emmanuel, uma coisa só e termina tudo isso. 그렇죠. Não é? 하나님이 함께 하시면은 안 될 것이 뭐가 있겠습니까? O que é impossível se Deus está conosco?
그 임마누엘은 아무나 쓰는 게 아니에요. Emmanuel você não usa a qualquer momento. 구원받은 그리스도인들 하나님의 자녀들이 사용할 수 있는 거예요. Somente os cristãos, os filhos de Deus que receberam a salvação podem usá-lo. 하나님 우리를 구원하시고 이 땅에 내버려 두시지 않아요. O Senhor Deus ele não nos salva e nos abandona no mundo. 함께 하시는 거예요. Ele está junto conosco até o fim. 그래서 이 성경에서 제일 중요한 건 영생을 얻는 거죠. 구원받는 거죠, 그게. É por isso que a coisa mais importante é nós ganharmos a vida eterna. 그러니까 여러분 뭐 거듭난다, 영생을 얻는다, 구원받는다, 뭐 하나님의 자녀가 된다. 이게 거의 같은 말이잖아요. Então nós ganhamos a vida eterna, nós temos obtido a salvação, tudo significa a mesma coisa. 자, 그래서 지금 이 말씀에서도 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 되어 있어요. Então aqui ele fala que nós precisamos saber o quê? Conhecer ao Senhor Jesus, o Deus verdadeiro. 우리 어제 이제 예수님의 그 십자가의 은혜를 우리가 배웠잖아요. Então, ontem nós aprendemos sobre a graça da cruz do Senhor. 예수님이 나 한 거 아무것도 없어. Então eu não fiz nada. 착하게 산 것도 아니고 그냥 죄 가운데 우리는 살았습니다. Eu não vivi como uma pessoa boa, eu sempre vivi no meio do pecado. 그런 나를 그냥 아무 조건 없이 값 없이 나를 구원하신 거예요. Mas sem condição alguma, o Senhor ele me salvou. 십자가에서 내 대신 저주를 받으시고 나를 그냥 구원하시게 해주신 거예요. O Senhor ele morreu na cruz, foi amaldiçoado por mim. 그 은혜입니다, 은혜. Isso se chama graça. 야, 내가 너희들 이렇게 해봐. 그러면 내가 너희를 구원해 줄게. 그게 아니잖아요. Jesus não disse, faz isso ou aquilo que eu vou te salvar. 무조건 구원해 주신 거예요. Ele simplesmente foi e salvou. 그게 은혜. Isso é graça. 우리가 어제 그래서 예수님의 은혜에 대해서 우리가 배웠습니다. É por isso que ontem nós aprendemos sobre a graça do Senhor. 그런데 이제 배웠는데 저기 보십시오 여기. Então olhem aqui agora. 자, 그 예수 그리스도를 아는 것이라고 지금 말씀하고 있잖아요. Então aqui está escrito que conheçam. 예, 그런데 이 아는 게 그냥 머리로 아는 거라는 뜻이 아닙니다, 실질적으로. Essa palavra conheçam não significa nós conhecemos pela cabeça. 이 아는 것은요, 남자 여자가 결혼해서 서로 알아갈 때 그 안다라는 뜻을 갖고 있어요. Esse conheçam que aparece tem um significado de quando um homem e uma mulher se casam, eles estão como um casal e vão se conhecendo. É esse mesmo conheçam que o Senhor quer dizer nesta palavra. 결혼하기 전에는 서로 남녀의 마음을 제대로 파악 못할 때가 있잖아요. Antes de se casarem, pode ser que o homem ou a mulher ela não consiga entender bem o coração um do outro, 좋은 것만 보여주잖아요. porque somente mostra as coisas boas. 이제 결혼하면 이제 막 어떤 게 막 무엇이 막 드러나잖아요. Mas depois que você casa, você vê algumas coisas que não queria. Não é? 내가 속았다 막 이런 것처럼. Você fala, nossa, eu fui enganado por ele. 이거 막 이래요, 막 그러잖아요. E depois se separa. 그래서 이제 결혼해서 이제 진짜 실제적으로 이제 알아가는 그 단어를 여기 쓰고 있는 거예요. É por isso que esse conheçam é a mesmo desse relacionamento que nós vamos conhecer um ao outro. 그러니까 이 안다는 건요, 실질적인 어떤 체험적인 걸 얘기를 하고 있는 거예요. É por isso que esse conheçam, na realidade, literalmente, é algo mais experimental, empírico, que você está do lado da 성경에 pessoa. 나와 있는 어떤 문자적으로 그냥 이해한다는 게 아니라 이해할 뿐만 아니라 마음으로 아 그렇구나 깨닫는 거죠. 진짜. Não é falarmos como a palavra propriamente dita de conheçam, mas sim é tem que vir para o coração. Ah, é isso, é compreender. 여러분 보세요. 그 백과사전에 보면 예수 그리스도에 대해서 이렇게 설명이 되어 있습니다. Então, se nós olharmos os dicionários bíblicos, aparece sobre Jesus Cristo 어떻게 explicando. 되어 있냐면요. 인류의 죄를 위해서 죽으신 분 이렇게 정의가 되어 E 있어요. como é que está nesses dicionários? Está resumido, Jesus, Senhor que morreu pela humanidade. 이게 세상 사람들 거의 다 아는 거예요. Quer dizer que todas as pessoas do mundo conhecem. 이 세상 죄를 위해서 죽으신 분, 뭐 이렇게. Ah, aquele Senhor que morreu pelo mundo, pelos pecados. 인간의 죄를 대신해서 죽으신 분 이렇게 사는 사람들 알아요. As pessoas sabem, aquele Senhor que sacrificou pelos pecados do mundo. 근데 문제는 뭐냐면 자기라는 게 연기를 못 시켜요. Mas qual o problema? É que a pessoa não consegue relacionar o eu ali no meio. 내 죄 때문에 그랬구나라는 걸. Ele não consegue perceber, foi pelos meus pecados. 내가 지옥 갈 수밖에 없는 나를 불쌍히 여기서 나를 이렇게 건져 주신 거구나 십자가에서. O Senhor ele me resgatou do inferno, me tirou de lá. 그거 진짜 아는 거예요. Então agora sabe. 그럼 이제 내 마음에 이제 천국이 딱 이루어져. Então o reino dos céus pode ser cumprido dentro de mim. 천국 시민권자가 돼요. Eu me torno um cidadão dos céus. 그 사람이 이 세상에서 행복하게 삽니다. Esta pessoa vive como uma pessoa feliz no mundo. 여러분 바울은요 그 사도행전 16장에 보면은요 바울은 복음 전하다가 잡혔습니다. Então se olharmos em Atos capítulo 16, Paulo foi aprisionado ao pregar o evangelho. 채찍에 맞고 옥에 갇혔어요. Ele foi torturado e foi aprisionado nas masmorras. 여기 이게 철거에 채웠습니다. E agora ele está aqui acorrentado. 바울과 신라가 이렇게 돼 있다. 사도행전 16장에 보면요. Em Atos 16 está Paulo e Silas um do lado do outro.
근데 거기서 바울과 신라가 채찍에 맞았으니까 온몸이 얼마나 아프겠어요. Então Paulo e Silas, por ter sido torturado, açoitado, como que eles devem doer o corpo todo? 또 손과 발은 또 묶여 있잖아. E os pés e as mãos acorrentadas. 예? 그리고 거기 막 감옥 옛날 지하 감옥이니까요. 뭐 여기 막 그 사람 오물들 막 벌레들 막 쥐 이런 것도 다닐 거 아니에요. Então já que as masmorras bem antigas devem ter cadáver ali dentro, pode ter rato correndo por lá. 거기서 바울과 신라가 찬송을 불렀다는 거죠. Mas o que Paulo e Silas fizeram? Cantaram. 가능합니까? É possível louvar ali? 우리 가능하셔요? Vocês conseguem fazer isso? 아유 찬송해야지. 아유 막 이렇게 했을까요? Será que eles falaram, eu vou tentar louvar aqui? Foi isso? 바울과 신라 너무 거기서도 기쁜 거예요. Paulo e Silas ficaram muito felizes ali dentro. 그 간수가요. 그 감옥 지키는 간수가 보고 놀랬잖아요. 미쳤구나 이렇게 생각했어. Os guardas, ao olharem para eles, falaram, meu Deus, eles... 미쳤구나. eles enlouqueceram de vez. 근데 바울과 신라는 진짜 감옥에 갇혀서 너무 고통 가운데 있지만 기쁜 거예요. Mas Paulo e Silas, mesmo no sofrimento da prisão, eles estavam felizes. 그게 하나님이 주시는 거예요. Isso é Deus que permite. 그거는요 세상적으로 그런 기쁨을 받을 수가 없는 거예요. Essa felicidade você não obtém através do mundo. 그게 진짜 하나님의 은혜인 거예요. Isso é a verdadeira graça de Deus. 내가 힘들고 병들고 어떤 사고로 어떤 고통 가운데 있어도 구원받은 그리스도인의 마음에 기쁨, 행복이 있는 거예요. Então mesmo que eu esteja na dificuldade, na tristeza, no cristão existe a felicidade dentro dele. 그래서 영생을 얻은 사람이 가장 행복한 겁니다. É por isso que quem tem a vida eterna é a pessoa mais feliz. 그래서 하나님께서 우리를 행복하게 해 주시기 위해서 구원받으라고 하셔. É por isso que o Senhor, para nos deixar felizes, Ele nos diz para recebermos a salvação. 근데 사람들이 이거 잘 몰라. Mas as pessoas não sabem. 돈이 많으면 행복해. 이런 것만 생각하는 Eles só pensam, eu queria ter muito dinheiro e ser rico. 이거 어리석은 거지. Mas isso é muito insensato. 자, 하나님이 주시는 아주 놀라운 신령한 그 축복을 우리가 누리고 살아야 됩니다. Então, agora nós precisamos ver usufruindo dessa grande graça que o Senhor Deus Ele quer nos permitir. 자, 정리해 보겠습니다. Eu vou resumir, eu vou concluir agora. 자, 구원은 구원은 어떻게 받는다? Então, como é que você recebe a salvação? 믿음으로 구원을 받는 거예요. A salvação é através da fé. 믿음입니다. 믿음. É fé. 또 뭘 믿어요? O que você acredita? 뭘 믿어? No que você crê? 아, 나 하나님 믿어요. 나 예수 믿어요. 그거예요? Você fala, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. É assim? 믿는 거는 예수님이 하신 일을 믿는 거예요. Crer é crer no que Ele fez. 하신 일을 믿는 É 거예요. crer no trabalho que Ele fez. 아, 십자가에서 피 흘려서 내 죄를 영원히 용서했다는 그걸 믿는 거예요. É crer no que o Senhor Jesus Ele fez na cruz por mim para a eternidade. 네, 그걸 믿는 겁니다. É crer nisso. 그리고 그 새로운 죄 잊지 않는 거. 이제 새로운 죄가 뭐냐? 이제 정말 이스라엘 사람들의 가장 큰 죄가 뭐냐? Então qual é o maior pecado então para as pessoas do mundo agora? 하나님의 그 은혜를 배척하는 거예요. É negar essa graça de 그 Deus. 은혜를 믿으라고 했는데 그 은혜를 믿지 않는 거예요. O Senhor Ele disse para crer nessa graça, mas Ele fala, não quero. 그 믿지 않는 자가 이제 큰 죄. Então o grande pecado é você não crer. 그 사람들 이스라엘 사람들 지옥 가는 이유가 첫 번째 뭔지 아십니까? Sabem qual é o primeiro motivo das pessoas do mundo irem para o inferno? 뭐예요? Qual é? 안 믿는 É 거예요. não crer. 하나님의 은혜를 바로 차버리는 거예요. 그냥. O Senhor manda e Ele chuta. 아, 필요 없어요. Ele fala, eu não preciso disso. 그래. É desse jeito. 그 이제 지옥 가는 거예요. É por isso que vai para o 그 inferno. 지옥 가서 또 자기 지은 죄값을 다 받는 거지. E indo para o inferno, ele recebe todo o devido pecado que ele cometeu lá no inferno. 여러분 생각해 보세요. 저기 지금 여기 수양이 안 오고 다른 데서 지금 놀러 간 안 믿는 사람 그 사람 죄도 용서했어요 안 했어요? Então vamos pensar, até as pessoas que não estão aqui no retiro, que estão lá no mundo, receberam o perdão dos pecados ou não? 용서했다니까. O Senhor perdoou. 자기가 안 믿어서 문제인 거예요. O problema é eles não crerem. 자기가 안 믿는 거예요. Eles não creem. 그리고 또 중요한 것도 이제 한 번 구원은 영원하다. E uma coisa é que a salvação é eterna. 한 번 구원은 영원한 겁니다. Uma salvação é eterna. 하나님이 아니 내가 자녀가 있는데 내 자녀가 좀 잘못했다고 너 내 자녀 아니야 나가 이거 쫓아냅니까? Então o Senhor ele olha para ele e fala, nossa, você não é meu filho, vai embora daqui. É assim? 그러지 않아요. Não, Senhor Deus não faz isso. 우리가 그 자녀를 키워봤잖아요. Vocês já criaram seus filhos, não é? 잘못해서 이렇게 다 부모는 용서합니다. Mesmo que eles errem, os pais vão e abraçam e perdoam. 우리가 하나님의 자녀가 되면요, 하나님도 우리를 참 이렇게 보호하고 양육해요. Se nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus ele nos alimenta, ele nos cuida. 구원을 취소하거나 구원을 뭐 이렇게
없애거나 그런 건 없어요. Então não existe isso de, ah, você desobedeceu, então você não é mais meu filho e te expulso. 그래서 너 구원받았는데 뭐 잘못 살고 교회 안 나오면서 뭐 헌금도 안 하고 이제 잘못 죄 짓고 살면은 구원을 잃어버린다. 이거는 이단적인 교리입니다. Então é uma doutrinação herege dizer, ah, já que você não frequenta a igreja, você não faz o dízimo, você não faz isso, você vai perder sua salvação. 하나님 이렇게 구원을 줬다가 선물을 줬다가 다시 뺏어가요? Porque pensem bem, Deus ele dá a salvação e toma. 응? 그런 하나님 어디 있어? Onde já se viu um Deus desses? 그렇지 하나님 그렇지 않아요. 사람이 Deus 아니야 하나님. não faz, Deus não é homem para fazer. 한 번 구원은 영원하다. Uma salvação é eterna salvação. 그리고 이제 하나님께서 우리가 이제 하나님의 그 약속은 영원한 생명이다라고 말씀하고. E o Senhor ele está dizendo que a salvação que o Senhor Deus nos deu é uma vida eterna, é a promessa. 영원한 생명. Então a vida eterna. 이거보다 중요하고요. Não existe nada mais importante do que isso. 예수님의 그 십자가에서 흘리신 피로 Então, através do sangue derramado na cruz por Jesus, 우리의 죄가 영원히 용서됐어요. então, nossos pecados foram perdoados para sempre. 여러분 그때 2000년 당시 이제 예수님이 이제 십자가 못 박혀 있고 저 옆에 이제 강도들이 있잖아요. Então, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus ele foi crucificado e ambos os lados tinham os malfeitores. 그럼 이제 가장 악질 죄인을 십자가 못 박혀 죽이잖아요. Então, o maior pecado cometido naquela época era sentenciado com a morte de cruz. 그 죄 제목이 있을 거 아니에요. 죄 제목. E cada um deve ter o título do pecado que cometeu. 그 십자가 주변에 또 사람들이 막 모여 있습니다. Em volta tem muita gente observando a morte deles. 근데 막 이제 가운데 예수란 그 사람은 너무나도 비참하게 있어. 머리에 막 가시 mel려서 온몸에 채찍이 맞아 찍혔으니까. Mas o homem, Jesus, para eles é um homem que está todo ensanguentado, mais ferido do que qualquer outro ali na cruz. 그럼 이제 뭐 물어보는 거야. 야, 저 가운데 예수란 저 사람은 왜 저렇게 죽었냐? 무슨 죄를 졌냐? E eles devem ter perguntado, ei, aquele homem chamado Jesus que está ali no meio, que pecado que ele cometeu para estar morrendo ali? 그 무슨 죄를 졌길래 저 사람이 저렇게 비참하게 죽은 거예요? O que ele pecou para estar morrendo ali de forma tão banal? 무슨 죄야? Que pecado ele cometeu? 너 때문에 죽은 거야. Ele morreu por você. 나 때문에 내 죄 때문에 Ah, pelos meus pecados. 내 죄 값을 이렇게 갚아. Para pagar o valor do meu pecado. 내 죄. Meu pecado. 그래서 예수께서 에스타 콘수마도 É por isso, 중요합니다. é por isso que o Senhor Jesus ele fala, está consumado é importante. 다 이거다 깨끗해. Está consumado. 만약에 절반만 그 죄를 용서했다면 예수님께서 그렇게 다 이뤘다는 말을 할 수가 없습니다. Se fosse somente pela metade, Jesus não teria dito está consumado. 예수님께서 오늘까지 지은죄만 다 용서했다 이렇게 했을 거예요. Então, senão, Jesus teria dito, ah, somente os pecados até hoje eu vou perdoar. 절반만 용서했다 이렇게. Eu perdoei só a metade. 절반은 네가 알아서 해라. A outra metade, o restante você cuida, tá? Não é assim. 완전하냐? Então foi para sempre. 에스타 콘수마도. 요한복음 19장 30절 말씀이에요. Então essa é a palavra de João capítulo 19, versículo 30. 너무 중요한 말씀. É uma palavra muito importante. 그리고 히브리서 9장 12절에 배운 것처럼 영원한 속죄, 영원한 Como 속죄. nós já aprendemos em Hebreus capítulo 9, versículo 12, é uma eterna redenção. 다 이루었다고 영원한 속죄 갔잖아요. Então está consumado. Eterna redenção, perdoou para sempre. Para a eternidade. 영원 속에 내 인생 포함되죠. 7, 80 인생 내 Se- 인생 포함되잖아요. Se olhar para o constante tempo, eternidade, a minha vida de 70, 80 anos está incluso. 그렇죠. 포함되죠. Está incluso, não é mesmo? 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가십니다. Então, entrou uma vez por todos no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. 우리의 죄를 어떻게 하셨는가 보세요. Então vamos ver o que ele fez com os nossos pecados. 이사야 38장에는 이렇게 되어 있습니다. Então, em Isaías capítulo 38 está escrito desse 자, jeito. 하나님께서 내 영혼을 사랑했다라고 되어 Então 있어요. fala que o Senhor ele amou a minha alma. 내 영혼을 사랑했다. Dentro da minha alma está incluso o meu espírito. 그래서 나의 모든 죄를 주의 등지에 던지셨나이다. E ele lançastes para trás as tuas costas todos os meus 여기 pecados. 지금 이 그림 보면 나의 모든 죄를 등지에 던졌다는 Então olha só esse desenho, quer dizer que colocou todos os meus pecados para minhas costas, para as costas deles. 안 보겠다는 거야. Quer dizer que o Senhor Jesus não vai mais olhar para os nossos pecados. 내 등지에 던졌다, 던져버렸다 이렇게. Quer dizer que ele lançou para as suas costas. 자 그리고 E assim,
요한복음이지. 네. 자, 요한복음에 보면은요, 예수님께서 이런 말씀하셨어요. O Senhor, 읽어주십시오. o Senhor Jesus ele disse dessa maneira em João: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 자, 이 말씀은요, Então essa palavra 그 민수기에 나와 있는 말씀입니다. 민수기. é uma palavra que aparece em Levítico também. É Deuteronômio, perdão. 민수기. Ah não, Números, perdão, Números. 민수기 몇 장? 아, 민수기 21장. Números capítulo 21. 21장 가보세요. Vamos procurar. Números capítulo 21. 자, 민수기 21장에 보면 4절에 보면요. 녹뱀에 대한 비유가 나요. 녹뱀. Então, se nós olharmos em Números capítulo 21, versículo 4, aparece sobre a serpente de bronze, a serpente de metal. 자, 여기 민수기 21장 4절부터 8절 좀 길지만 조금 한번 읽었다. 9절까지 읽어주십시오. É um pouco longo, mas eu ia ler do versículo 4 até o 9. Eu ia ler. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. 자, 지금 4절부터 9절 말씀까지 녹뱀에 대한 비유입니다. 녹뱀. Então, se nós olharmos aqui do versículo 4 até o 9, está falando sobre uma serpente de metal. 지금 이 말씀을 요한복음에서 예수님께서 그대로 이제 인용했잖아요. Então, essa palavra é o que o Senhor Jesus está dizendo no Evangelho de João. 그 당시에 이스라엘 백성들이 길을 이렇게 곧바로 갈 수 있는데 이렇게 둘러가야 되는 거예요. 그것 때문에 마음이 상했습니다. 지금. Então, naquele tempo, o povo de Israel, eles poderiam ir direto para Canaã, mas eles estavam aqui dando voltas e voltas. 막 불평을 한 거예요. Eles começaram a murmurar. 왜 이렇게 막 돌아가냐, 막 원망한 거죠. Eles começaram a murmurar para Moisés, falando: Nossa, para que está fazendo nós andarmos assim de um lado para o outro? 그때 이제 불뱀이 나타나서 막 사람들을 물어 죽인 거예요. Naquele tempo, serpentes abrasadoras vieram e começaram a morder. 모세가 기도했죠. E Moisés orou: 하나님 좀 살려주십시오. Ah, Senhor Deus, por favor, salve. 그때 이제 하나님께서 모세에게 이제 녹뱀을 만들어 장대에 다르라고 한 거예요. Então o Senhor ele disse para ele fazer uma serpente de metal e prender numa haste. 그거 어떻게 하십니까? O que ele fez? 자, 저거 쳐다보면 살 것이다. Se olharem para ela, viverá. 지금 녹뱀에 그 불뱀에 물려서 막 다 죽어가는 사람한테 너 저거 쳐다보면 살아 이렇게 얘기해. Então ele disse para as pessoas que foram picadas por uma serpente abrasadora, ele está morrendo, falando: Olha para a serpente de metal, você vai viver. 이게 복음이 들어가 있는 거야, 복음. Aqui está incluso o Evangelho. 그래서 예수님이 이걸 그대로 이제 인용한 É 거예요. por isso que o Senhor Jesus realmente citou essa palavra de novo. 실제로 이제 녹뱀은요 예수님을 상징하는 거예요. Na verdade, essa serpente de metal, ela representa o Filho de Deus. 자, 여기 보시면은 Olhem só isso. 사람들이 여기 4절에 보면 길로 인해서 마음이 상했다고 했잖아요. Então, se nós olharmos no versículo 4, ele fala: Pelo caminho, o povo angustiou-se. 이 우리 인생 살아가다 보면요. 그 인생길이 자기 마음대로 이렇게 갈 수 있는 게 아니거든. Então, quer dizer que a sua vida não é você desejar que você consegue correr, caminhar do jeito que quer. 자기가 하고 싶은 대로 되는 게 아니잖아. Não funciona do jeito que você quer. 나는 이쪽 길로 가고 싶은데 막 너무 막 다른 길을 갔다가 너무 많잖아. Tem muitas vezes que eu quero ir por esse caminho, mas eu estou indo por outro caminho. 그러니까 이제 사람들이 마음이 상해. É por isso que o coração das pessoas são feridas 그러니까 어떻게 보면 또 하나님도 원망해. e as pessoas murmuram diante do seu Deus. 어딨어 나 이렇게 힘든데 말이야. Eles falam: Ah, cadê Deus? Olha a minha vida tão difícil. 그런 일이 있단 말이에요. Tem momentos que isso acontece. 그때 이제
이 물뱀을 보낸 거지. Então o Senhor ele enviou as serpentes abrasadoras. 더 고통스러운 거야. As serpentes ardentes que realmente davam sofrimento. 여기 이스라엘 백성도 어떻게 했습니까? O que o povo de Israel fez? 아유 하나님 너무 내가 잘못했습니다. 이렇게 회개 기도하잖아요. Eles fizeram a oração de arrependimento. Ah, Senhor, nós erramos, pecamos contra ti. 지금 이 말씀에도 회개하고 믿는 게 나와 있잖아요. Nessa palavra, mais uma vez, aparece o arrependimento e a fé. 이 녹뱀 때문에 막 죽어가고 있으니까 아유 하나님 너무너무 잘못했습니다. 우리가 내가 죄를 졌습니다. 이렇게 회개하는 거죠. Então eles estão orando de arrependimento, a oração de arrependimento, porque eles foram picados pelas serpentes abrasadoras. Ai, Senhor, me perdoe, eu errei. 뱀에 물린 사람들 어떻게 살아납니까? Como é que uma pessoa que foi picada pela cobra pode sobreviver? 어떻게 살아나요? Como pode sobreviver? 녹뱀을 쳐다봐야 돼. Tem que olhar para a serpente de metal. 그러니까 모세가 녹뱀 쳐다보라 그럴 때 어떤 사람은 야 쓸데없는 말 하지 마 이렇게 막 불평한 사람도 있을 겁니다. Então, com certeza, quando Moisés disse para olhar para a serpente de metal, algumas pessoas devem ter dito: ei, para de falar besteiras. 뭐 약을 주든가 치료해 주지 뭘 녹뱀을 쳐다본다고 이게 어떻게 나? Tinha que dar algum remédio, um antídoto, ou me curar. Como assim olhar para uma serpente de metal? 쳐다본즉 산다라고 되죠. Aqui diz que vendo, viverá. 뭘 갖고 쳐다봐야 됩니다. Precisa olhar para quê? 아 낳는다고 했으니까는 모세가 낳는다고 했으니까 쳐다봐야 되겠다. 그러니까 쳐다봐야 되는 거예요. Então Moisés disse que ia ser curado, então ele precisava olhar para viver. 이때 당시 한 200만 명 이렇게 모여 있습니다. Naquele tempo havia por volta de 2 milhões de pessoas reunidas. 여기 끝에 있는 사람은 어떻게 녹뱀이 잘 안 보일 수 있어요. Uma pessoa lá do canto pode ser que não conseguiu enxergar bem a serpente, não é? 아프지만 그 앞에까지 좀 나가야 돼. Mesmo ele estando doente, ele precisa ir até lá na frente para poder ver a serpente de metal. 녹뱀이 어디 있어? 어디? Ele tem que caminhar e falar. 저기 가운데 가면 있어. Ele falou: cadê a serpente de metal? As pessoas falam: ei, tá lá no meio. 그래서 우리도 이렇게 수양해 온 거야. É por isso que nós chegamos até aqui no 수양해 가면 sentido. 이렇게 녹뱀이 있어. E quando nós viemos para o retiro, temos a serpente de metal. 와갖고 이렇게 쳐다보는 거지. Então agora chegando aqui, nós estamos olhando. 쳐다본즉 납도라 이렇게 되죠. Então aqui ele fala: vendo, eles viverão. 이게 구원을 얘기하고. Então quando eles olhavam para ela, ficavam vivos. 예수님이 십자가에 달렸죠. Então o Senhor ele estava na cruz. 보라 세상 죄를 지고 그나는 하나님의 어린 양이라 O 했어. que foi dito? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 보라. Ele fala: eis. 볼 때 내 영혼이 구원받는. Eis quer dizer o quê? Para nós olharmos, para vermos. Então o pecado 그걸 foi 얘기를 lá. 하고 있는 겁니다. É isso que o Senhor ele está dizendo. 근데 이 노뱀이요. 지금도 이스라엘 땅에 가면 있어. Então, mas se nós formos ainda na terra de Israel, ainda tem essa serpente de bronze. 예. 성지 순례 가면은요. 사람들이 꼭 여기를 들립니다. Muitas pessoas quando fazem peregrinação até Israel, eles sempre passam por esse local. 근데 여기 지금 이렇게 계단도 있잖아요. Aqui tem até uma escada. 근데 사람이 없을 때 찍었는데 사람들이 여기서 엄청나게 많이 기념사진 찍습니다. Essa foto foi fotografada quando não tinha ninguém, mas aqui está cheio de gente sempre. 이스라엘 땅에 이렇게 해놓은 거예요. O governo de Israel preparou isso. 지금도 있어요. Até hoje está aqui. 기념으로 이렇게 만들어 놓은 Eles 거죠. deixaram como uma homenagem. 그리고 여러분 세계 보건기구 아시죠? Vocês conhecem a OMS? Organização Mundial de Saúde? Eles também têm a marca deles, o emblema deles. 브라질도 그렇게 돼 있습니다. No Brasil também tem. 전 세계가 이걸 써요. Todo mundo do mundo usa esse emblema. 이게 뭐야 이게 뭐 그냥 막대기에다가 뱀이 하나 이렇게 걸려 있잖아. Oh, mas o que é isso? Um bastão e tem uma cobra ali? 이게 세계 보건기구예요. 보건. Mas a OMS usa isso, a Organização Mundial de Saúde. 낫게 해준다는 Quer 거잖아요. dizer que é o quê? É para curar. 치료해준다는 의미. Ele significa o quê? Curar. 여러분 이거 앰뷸런스에도 이렇게 붙여 있습니다. Nas ambulâncias também tem isso. 근데 사람들이 잘 몰라. Mas as pessoas não sabem o significado. 쳐다본즉 살더라. Então, olhando, viverá. 여러분 근데 그 이스라엘 백성들이요. 그 광야에서 이제 노뱀을 만들어서 그걸 실제로 이제 800년 동안 갖고 다녔어요. Então eles fizeram essa serpente de bronze no deserto e eles andaram com ela durante 800 anos. 아, 저 노뱀이 우리를 낫게 했잖아. 800년 동안 그걸 다 이스라엘 백성 짊어지고. O povo de Israel levava como uma relíquia em suas costas dizendo: nossa, aquela serpente nos salvou, e sempre levavam ela. 800년 어느 날 그게 보니까 우상이 돼 있는 거예요. Mas passando 800 anos, de repente essa serpente se tornou o quê? Um ídolo. 그래서 여기 열왕기하 18장에 보면요. 이때 이제 노뱀을 부순 히스기야가 노뱀을 부순 그 사건이 나옵니다. Então aqui aparece em 2 Reis, Ezequias, ele veio e destruiu essa serpente. 이걸 보시죠. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neusta.
네우스다라고 부르는 Eles 거예요. chamavam de Deus da serpente. 이 사람들이 하나님을 섬기는 이거 노병을 만들었고 거기다가 이스라엘 백성들이 막 저기 옛날에 우리를 뭐 구원했잖아, 우리 병 낫게 치료했잖아 이렇게 섬긴 거예요. Eles precisavam servir a Deus, mas eles estavam servindo a serpente, falando: ah, a serpente nos curou antigamente, essa serpente é incrível. 800년 동안 이거 치유된 거야. E eles ficaram carregando durante 800 anos. 저걸 부숴버려라. E eles diziam o quê? Destrói! Foram lá e destruíram. 그래서 누르스다라고 이렇게 부른 겁니다. Então eles chamavam de Deus. 이게 뭡니까? O que isso significa? 지금도 많은 사람들이 교회 다니는데 형식적으로 다녀요. 형식적으로. Até hoje as pessoas frequentam a igreja, mas de forma o quê? Só formal. 목걸이 중에서 제일 많은 목걸이가 십자가 목걸이에요. Dentre muitos colares que existem, acessórios é o quê? De cruz. 뭐 하나님 섬긴다는데 너무 형식적으로 입술로만 하나님을 존경하고 입으로만 하나님 사랑한다고 그래요. Aí eles se enfeitam, falam, mas é somente pela boca, somente pela fala, dizendo que ama Jesus. 그거 하나님 싫어하시는 거예요. Deus odeia isso. 여러분 구약 시대 때도요. 이사야도 그렇게 그대로 얘기했잖아요. A- 너희들 입술로는 나를 사랑하고 존경한다 하는데 마음은 멀다라고. Até no Antigo Testamento o Senhor ele já disse: realmente vocês amam pela boca, mas o vosso coração está longe, apartaram-se de mim. 신약에서 예수님이 그걸 그대로 인용해서 E 얘기하십니다. no Novo Testamento o Senhor trouxe essa palavra de novo e citou. 너희들 입술로만 말로만 나를 사랑한다 존경한다는 마음은 멀다라고 예수님이 Então 책망했어요. o Senhor Jesus ele repreendeu os discípulos dizendo: vocês somente me amam pela boca. E aí eu repreendo. 형식적으로 해버린 거예요. Quer dizer que isso se torna somente algo formal. 여러분 진짜 이 신앙생활은 형식이 아닙니다. Então a vida de fé não é só algo que se apresenta, 꼬라서 마음으로 하는 거야. 마음. tem que fazer pelo coração. 마음으로. Não é pelo externo, é pelo coração. 근데 마음으로 어떻게 해요? Mas como é que você faz pelo coração? 구원받은 사람이 그것을 마음으로 하나님 앞에 감사하는 신앙생활 할 수 있는 거예요. Quem recebeu a salvação pode agradecer e viver a vida de fé. 신앙생활은요 천국 가기 위해서 하는 게 아니에요. A vida de fé não se vive para ir para o céu. 천국 가게 하나님이 해 주셨기 때문에 그 은혜가 너무 감사해서 보답하는 삶이 신앙생활이에요. Já que o Senhor nos faz já entrar no reino dos céus, a vivência de retribuir essa graça é a vida de fé. 자, 그래서 여기 이제 우리 계신 우리 형제자매님들은 절대로 이제 돌아가신 우리는 신앙생활을 형식적으로 하면 안 돼. É por isso que nossos irmãos e irmãs presentes aqui não podem viver uma vida de fé somente para se mostrar. 여러분, 내가 마음으로 신앙생활을 잘 안 되면은요 걱정하지 마세요. Então, se eu não consigo viver bem a vida de fé, não se preocupem. 아, 나 왜 마음에서 하나님 사랑하는 마음이 없을까? Você fala: ah, mas por que será que dentro de mim não tem o coração de amar a Deus? 그런 고민은요 좋은 고민입니다. Esse tipo de questionamento é bom. É bom. 하나님 내 마음은 왜 이렇게 좀 자꾸 세상을 사랑하죠? 그렇게 질문해봐야 돼. Você precisa se perguntar: Senhor Deus, por que eu fico amando o mundo? 그리고 하나님 저 좀 고쳐주세요. 이렇게. Ah, Senhor Deus, por favor, me conserte. 그거는 올바른 기도잖아요. Isso é uma oração correta. 하나님 나 부자 되게 해주세요. 이걸 하나님이 안 들어줘. Você falar: Deus, por favor, me enriqueça. Deus não escuta essa oração. 부자 되면 하나님 떠나서 망해버리거든. Porque se você se torna rico, ele vai para o mundo e vai falir de novo. 근데 내가 영적으로 내가 더 올바로 살고 싶습니다. 하나님을 더 많이 사랑하고 싶습니다. 라는 그런 기도 하나님 들어주시죠. Mas no momento que você ora falando: Senhor Deus, eu quero viver de forma correta no Senhor, e espiritualmente o Senhor, ele vai atender a sua oração. 내가 내 옆에 있는 형제자매들 정말 내가 판단 안 하고 사랑하고 싶습니다. 하나님 나는 왜 이렇게 사랑이 없어요? 이렇게 기도해 보세요. Então, orem: Senhor, por favor, por que eu não tenho amor? Por favor, permita para que eu ame, para que eu pare de julgar os irmãos ao meu lado. 그런 기도가 아름다운 거잖아요. Esta oração é uma oração agradável. 하나님 그런 기도 들어주시죠. É esta oração que o Senhor Deus atende. 그러니까 그리스도의 삶은 완전히 다른 É 거예요. por isso que a vida do cristão é totalmente diferente do mundo. 그건 자기 마음과 생각을 하는 게 아니에요. Não é pelo seu pensamento, não é pela sua vontade. 성령하는 거야, 성령. É o Espírito Santo que faz isso. 성령. É o Espírito Santo. 그래서 육신대로 살면은 반드시 죽을 것이다라고 로마서 8장 이렇게 É 말씀해요. por isso que em Romanos capítulo 8 fala que se nós vivemos pela carne, certamente morreremos. 사람들은 육신적으로 살 수밖에 없어. O homem só consegue viver carnalmente. 맨날 육신의 생각이야. Todo dia só pensa na carne. 무엇을 마실까, 먹을까, 입을까 그쪽으로. Ah, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. 아무리 영적으로 생각하려 할 수가 없어. Mesmo pensando espiritualmente, ele não consegue. 근데 구원을 받으면 하나님의 영이 우리 안에 들어와. Mas quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo entra dentro de nós. 이 육신의 생각을 영의 생각에 이제 죽이는 거야. Então a vontade do Espírito Santo, ele mata o pensamento da carne. 그래서 육신적으로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리라 이렇게 돼 있어. Então, porque se vivemos pela carne, nós morreremos, mas se mortificarmos a carne, nós viveremos. 그게 이제 신앙생활의 힘이. Isto é a força da vida de fé. 그런 건 우리가 이제 각자 이제 좀 체험을 하셔야 돼요. Isso é o que cada um de vocês precisa experimentar pessoalmente. 신앙생활은 Isso é a vida de fé. 마음으로 하는 A 마음. vida de fé é pelo coração. 자, 지나가
시간이 없으니까. Então nós iremos passar. 자, 이게 어제 또 찾았던 말씀입니다. Então, isso é uma palavra que nós já havíamos procurado também. 그래서 하나님이 진짜 우리에게 영생을 주기를 원하시고, Então, o Senhor Deus, Ele nos deu o que? A vida eternal. 그리고 그 영생을 받은 사람은 영생이 이루어진다 안 이루어진다? Quem recebeu essa vida eterna, ele perece ou não perece? 안 이루어진다. Não perece. 잘 보세요. Olhem bem. 만약에 영생이 네가 무슨 죄를 지어서 잘못하면 영생이 이루어진다면은요, 그 구원받는 게 예수님의 피로 받는 게 아니라 자기 행위로 받는 거야. 자기 어떤 노력과 열심으로. Então, se você tem a vida eterna, mas você perece, quer dizer que você recebeu a salvação não foi pelo sangue do Senhor Jesus, foi pela sua obra e pela sua justiça. 이해가 되죠? Entenderam? 되잖아. Consegue entender, não é? 그건 내가 뭐 잘못하면 구원이 이루어진다 하면은 내 힘으로 내 노력으로 구원을 이루는 거게 되는 거잖아요. Então, se eu errar e perder essa vida eterna, quer dizer que tudo isso somente só conclui pela minha força, pelas minhas obras. 그래서 지금 이 말씀 내가 영생을 준다. 그리고 그 영생은 영원히 이루어지지 않는다. 멸망치 않는다. É por isso que essa palavra está falando que Ele nos dá a vida eterna, quer dizer que nós jamais perecemos. 받을 이제 하나님 앞에 돌아오는 거예요. Então, assim nós podemos voltar para Deus. 세상에서 방황할 때 하나님 모르고 살았어요. Então, nós, enquanto estávamos no mundo, vivíamos desconhecendo a Deus. 그냥 내 생각대로, 내 계획대로, 내 마음대로 그러니까 뒤집고 살았어. Então, pelo meu pensamento, minha vontade, meu coração vivia pecando. 근데 하나님의 말씀은 정말 하나님은 살아계시고 천국과 지옥이 있구나. Mas pela palavra de Deus, nossa, Deus está vivo, realmente recebi a salvação, agora eu posso ir para o céu. 내가 구원 받아야 되겠구나. Eu preciso receber a salvação. 하나님 전 죄인입니다. Senhor Deus, eu sou pecador. 받아주십시오. Por favor, me aceite. 그럼 하나님께 오면 어떻게 해요? Então, quando você for para o Senhor Deus, o que Ele faz? 받아주는 거예요. Ele vai e te aceita. 내 아들아 잘하다. 이제 아들이 딱 되는 거예요. Ele vai falar, veio muito bem, meu filho. E abraça. 이제 떠날 수가 없습니다. Então, nós jamais podemos partir. 하나님의 능력 가운데 살아갑니다. Agora nós vivemos no meio do poder de Deus. 그래서 구원받으면요, 죄인이 이제 의인이 된 겁니다. Então, agora, quando recebemos a salvação, passamos de pecador para justo. 의인이 된 거, 의인. Agora nos tornamos justos. 옆 사람 쳐다보세요. 그 사람 의인처럼 보여요? Olhem para as pessoas do lado de vocês. Ela se parece justa? 옆에 쳐다봐요. Olha para ela. Para a pessoa do lado. 의인처럼 보여요? Parece ser um justo? 의인 무슨 의인? Fala, ixi, que justo o quê? 머리가 똑바로 하지 머리. E arruma seu cabelo primeiro. 근데 하나님이 의인을 본다는 거야 나를. Mas o Senhor, Ele está me vendo como um justo. 하나님이. É Deus que vê. 그러니까 천국 가는 거잖아. É por isso que nós vamos para o céu. 그래서 위치가 이렇게 바뀌어버린 거고. Quer dizer que mudou a posição que nós estávamos. 쳐다본 적 살다라 그랬잖아. Então olhava e ficava vivo. 이게 놀라운 사실이에요. Essa é uma verdade incrível. 근데 이제 우리의 그 상태는 이렇게 보면은요, Então, mas se nós olharmos para o nosso estado, 아직 그 죄인의 상태 이렇게 보면은 nosso estado ainda é como? Como pecador ainda neste mundo. 상태는 이제 죄인의 상태가 있어. Então, ainda tem essa parte pecaminosa em nós. 그 구원은요, 내 마음으로 오면 안 돼. A salvação, eu não posso olhar por somente meu coração. 구원받으면 갑자기 천사가 되는 건 아니에요. Não é porque eu recebi a salvação agora me tornei um anjo. 나 아직도 죄가 있고 죄 짓는 것 같은데 이게 내 마음 보면 안 돼요. Não posso olhar para o meu coração porque ainda peco, ainda parece que tem pecado em mim. 하나님 보시기가 이렇게 된 거야. Você precisa olhar para Deus, porque crê em Deus é por isso que 그리고 이제 você salva. 시간 지나면 점점점 내 마음에 하나님의 사랑의 그 깊이와 높이가 높아지고 깊어집니다. É por isso que com o passar do tempo, seja a altura, a profundidade do amor do Senhor, Deus pode aumentar e pode realmente crescer cada momento mais. 하여튼 우리의 상태는 죄인의 상태지만 우리의 그 위치가 하나님 앞에 의인이 됐고 하나님의 자녀가 됐고 하나님의 백성이 됐다. 천국 백성이 됐다. É por isso que nosso estado ainda neste mundo ele vai se mudando de pouco em pouco. É por isso que nós nos tornamos injustos, filho de Deus, povo do céu. 자, 이해되죠? Consegue entender? 우리는 아직 하나님 만날 때까지 이 죄성이라는 걸 갖고 있어. Nós ainda temos o que? A concupiscência pecaminosa dentro de nós ainda. 그래서 이 성령의 힘으로 이 죄를 제압해야 돼. É por isso que com o poder do Espírito Santo nós precisamos controlar, dominar esse pecado. 그게 이제 신앙생활이 되는 거예요. Isso se torna vida de fé. 그래서 여기 두 가지 복음이 있습니다. Aqui nós temos dois tipos de evangelhos. 여기 보시면 Se olharmos aqui,
자, 이 구원은 단번에 받는 겁니다. 단번. Então a salvação ela é única. 근데 다른 복음은요, 여러 번 점차로 조금씩 받는다고 해요. Mas o outro evangelho é o quê? De muitas vezes de pouquinho em pouco. 예수님은 조금씩 주셔야 돼요. Então o Senhor Jesus ele precisa morrer de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. 단번에 십자가에 Então, ele morreu uma única vez na cruz. 그리고 보면은 오직 구원은 또 예수 그리스도의 그 피로 되는 겁니다. 피. E a salvação ela provém de Jesus pelo sangue. 그리고 자기의 공로, 뭐 영접기도, 회개기도, 자백기도, 막 이런 봉사, 헌금 이러고 되는 게 아니에요. Não é pelo esforço, aceitação, arrependimento, confissão, oração, oferta, vida, voluntariado, sinal, dom de língua, batismo, doação. Não é isso. 그리고 이거 좀 영원한 속죄입니다. É uma remissão eterna. 조금씩 이게 제한적으로 되는 게 아니에요. E isso não é algo condicional que vai acontecendo de pouco em pouco. 그래서 이거 이제 참 또 구분하셔야 É 돼요. por isso que vocês precisam saber discernir muito bem. 자, 구원받으면 구원받은 사람의 죄를 어떻게 지을 수 있을까? 구원받은 사람이 죄를 지으면 어떻게 일어나요? 네, 구원받은 사람이 죄를 지으면 어떻게 되냐? 어떤 일이 일어나는 거예요? O que acontece quando o pecador ele pecar? Olha só isso. 이게 fumar을 하면 안 돼요. fumar. Não pode fumar. 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 왜 안 될까요? Por que será que fumar não pode? 이제 담배 하면 이제 기도하고 끊으셔요. Porque no momento que você começa a fumar, você se separa da oração. fum하고 왜 안 좋을까요? Por que fumar não é bom? 건강이 안 좋아. Não é bom para a sua saúde. 우리는 먹든지 마시든지 하나님의 영광으로 해야 되잖아요. Nós sabemos que comer ou beber é para a glória do Senhor. 이게 건강이 안 좋고 이렇게 하면 안 되죠. O que não é bom, o que é prejudicial para a minha saúde, eu não posso fazer. 당연히 이제 구원받은 사람이 마약 이런 거 하면 안 Então, 돼요. claro que um cristão que recebeu salvação não pode usar 술 drogas. 이런 것도 이제 하면 안 Ó, 돼요. bebidas também não pode. 술 이게 너무 많이 정신이 막 혼미해. Se você fica bebendo, você fica o quê? Embriagado, 쓸데없는 술 많이 먹으면 só fala besteiras. Não é. 이거 멀리 해야 돼. Então isso precisa distanciar. 돈을 또 사랑하면 안 돼. Olha, não pode amar o dinheiro. 좋아요? É bom isso? 이렇게 살았으면 좋겠다. Ah, eu queria ter uma vida dessas. 망합니다, 망해. Você vai pro fracasso. 여러분, 뭐 전 세계적으로 뭐 미국이나 한국이나 브라질이나 마찬가지일 거예요. No mundo todo, eu acredito que é a mesma coisa, seja nos Estados Unidos, na Coreia, no Brasil. 로또 복권 당첨된 사람들, 로또 복권. Vocês sabem quem ganha na loteria? 엄청난 돈을 당첨된 사람들 있잖아요. Sabe aquelas pessoas que ganham uma quantidade de dinheiro extraordinária? 잘 살던가요? Será que eles vivem bem? 얘기해봐. 잘 O que 살아. aconteceu com a maioria deles? Eles vivem bem? 못 살아. Não vivem bem. 망해. Eles gastam tudo e falem no final. 전 세계 공통적인 거예요. Isso acontece no mundo todo. 돈 많았으면 망해버려. Ele ganhou muito dinheiro e fala, é agora. E falha. 사실이죠? É verdade. 하나님의 물질도 적당하게 주셔요. Até os bens do Senhor Deus nos dá o suficiente. 하나님과 수양에 가야 되는데 돈이 좀 없습니다. Você fala, ah, Senhor Deus, eu preciso ir para o retiro, mas eu não tenho dinheiro. 하나님 내가 저 사람 전도해야 되는데 돈이 없습니다. Senhor Deus, eu preciso evangelizar para aquele fulano de tal, mas eu não tenho dinheiro. 하나님 안 도와주실까요? Será que Deus não vai ajudá-lo? 그런 기도는 합당한 거예요. E essa oração é adequada. 그래서 하나님 내가 좋은 차를 사야 되니까 돈이 필요합니다. 하나님 이거 안 도와주시죠. Mas se você orar e falar, Deus, eu preciso de dinheiro porque eu quero um ótimo carro, Deus não vai atender essa oração. 하나님의 영광을 위해서 구하는 건 하나님 들어주시고. O Senhor Deus, Ele atende as orações se for para a glória de Deus. 그래서 구원받은 그리스도인은 하나님 말씀을 먹고 살아야 됩니다. É por isso que o cristão que realmente recebeu a salvação, ele precisa viver se alimentando da palavra de 그 Deus. 말씀을 먹지 않고 살면요, 진짜 이렇게 사는 거예요. Se você não se alimentar da palavra de Deus, é a mesma coisa que viver assim. 네? 우리 개가 아니잖아요. 우리. Nós não somos cachorros, 하나님의 자녀인데. então nós somos filhos de Deus. 자, 그럼 이제 하나님의 자녀가 죄를 지으면 어떻게 Então, 될까? o que acontece se o filho de Deus ele pecar? 어떻게 될까요? O que será que acontece? 여러분, 자녀가 나쁜 짓 하고 죄를 지으면 어떻게 해요? O que vocês fazem quando o filho de vocês peca ou faz alguma coisa ruim? 더 많이 자라 이렇게 얘기해요. Você fala, ei, faz mais. É assim? 안돼 이렇게 얘기하잖아. Você vai falar o quê? Não 더 pode. 이상 하지 마. Não faz mais. 안돼 Você fala, não pode. 이렇게 하잖아요. Não é? 그 다음에 또 해. Mas ele faz de novo. 안 된다니까 막 하잖아. 또. Você vai falar, para de fazer, eu falei para não fazer. 또 해 어떻게? E ele vai lá e faz de novo. 그러면 이제 회초리도 들리다. Então você traz o quê? A vara. 회초리. Você traz a vara. 여러분 미국도요. 미국은 이제 뭐 그 자녀들 이렇게 막 때리고 그러면 이제 경찰이 잡아가잖아요. Nos Estados Unidos, se você bate no seu filho, a polícia vem te prender.
근데 어느 날 이제 막 자녀를 때리니까 애가 막 울어. Então, mas um dia ele bateu no seu filho, o filho começou a chorar 옆집에서 그 얘기 들었어. e o vizinho ouviu isso. 경찰에 신고했어. O vizinho ligou para a polícia 경찰이 딱 들어왔어. e a polícia entrou na casa da pessoa 애를 때리고 있는 거야. e viu que ele estava batendo no seu filho. 그 부모가요. 나는 크리스찬이고 나는 성경대로 얘를 교육하고 얘가 잘못해서 내가 지금 사랑으로 징계하고 있는 거다라는 게 경찰이 더 때려하고 가더라니까. Então o policial entrou na casa dele e o pai disse: Eu sou cristão e eu estou ensinando, educando meu filho conforme a palavra do Senhor Deus e com amor. Então o policial falou: Pode bater mais, e foi embora. É verdade. 자녀를 여러분 보세요. 자녀를 혼내는 것은 자녀 혼내는 거 왜 혼내는 거예요? Então por que você está educando seu filho, castigando ele? 아, 내 자식이니까 잘 되라고 이렇게 혼내. É porque meu filho, eu quero que ele fique bem. 하나님도 세상 사람들은요 무슨 죄를 짓든 하나님 상관 안 해. As pessoas do mundo pecaram e o Senhor Deus não está nem aí. 이제 구원받은 그리스도인들이 죄를 지면요 하나님 상관하는 거야. Mas um cristão pecar, aí sim tem uma 아, proteção de 왜 Deus. 그러면 안 돼? O Senhor Deus vai te chamar falando: Ei, não faz isso. 몇 번 했는데 말을 안 들어. Ele fala e fala, mas você continua fazendo. 계속 고의적으로 죄를 짓는 거야. Continua, pega propositalmente. 하나님이 징계해버리는 거야. Então Deus vai fazer o quê? Vai castigar. Desse jeito. 그래서 히브리서 12장 6절을 읽어봐요. É por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. 그러니까 É verdade. 사랑이에요, 사랑. Isso é amor. 사랑하기 때문에 징계한다. Já que ama, 그래서 이제 castiga. 우리는 하나님의 자녀잖아요. Nós somos o quê? Filho de Deus. 자녀로서 내가 고의적으로 어떤 이거 분명히 죄인데 고의적으로 자꾸 죄를 짓잖아요. Já que nós somos filhos de Deus, nós estamos cometendo pecado ainda neste mundo. 하나님 징계하셔요. Se nós cometemos propositalmente, Senhor Deus, Ele vai nos castigar. 그래서 징계가 없으면 그 하나님의 자녀가 아닌 거야. Sem castigo, não é filho de Deus. 내가 막 도둑질하고 남 사기치고 그러는데 뭐 그냥 멀쩡해. Então eu vou lá e calotei alguém, eu vou lá e roubo de alguém, mas eu estou tranquilo. 그 사람 하나님의 자녀예요? Então essa pessoa é filho de Deus? 아니야. Não é. 교회 다니는 건 하나님. Mesmo frequentando a igreja, não é filho de Deus. 하나님은 너무 우리를 사랑하기 때문에 이렇게 징계로서 그러면 안 돼라고 이렇게 우리를 더 거룩하게 만들어. Já que nós somos filhos do Senhor Deus, o Senhor Deus ele fala, não pode, e Ele vai nos treinando e vai nos criando. 하나님의 사랑입니다. Isso é amor de Deus. 자, 그리고 우리의 이제 신앙도 여기 베드로전서 2장 9절에 보면요. 우리는 하나님의 택하신 족속 왕 같은 제사장 거룩한 나라 그 소유된 백성이라고 말씀. Então, se nós olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 9, ele fala, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo todo seu. 엄청난 신분입니다. Nós temos uma identidade impressionante. 그래서 이제 우리는 선한 일을 위해서 지음받았다라고 되어 있어요. É por isso que nós fomos criados para quê? Para sermos zelosos de boas 여러분, obras. 이 세상 살다 보면 선한 일 하는 사람들 많이 있죠. Tem muitas pessoas no mundo que fazem boas obras, não é? 이 세상에 진짜 선한 일을 하는 사람들이 그리스도인이에요. Mas quem é que faz a verdadeira boa obra? É o cristão. 그리스도인들은 대부분 이 그리스도인들이 착해야 되는 거예요. Então, os cristãos todos precisam ser bons. 그럼 우리가 하는 가장 선한 일이 뭐랍니까? E qual é a melhor boa obra que eu posso fazer? 뭡니까? O que é? 뭐예요? Qual é? 전도예요, 전도. É pregar. 지옥 갈 영혼을 하나님께로 인도하는 그것이 가장 아름답고 선한 일이에요. Eu conduzir um pecador que está indo para o inferno para a palavra do Senhor Deus é a coisa mais boa ao ver do Senhor Deus. 그보다 선한 일 없죠. Não existe nada mais melhor do que isso. 그래서 우리가 이제 수양이 이렇게 하는 겁니다. 하나님. É por isso que nós estamos fazendo esse retiro conforme a palavra de Deus. 선한 일을 행하게 하는 온전케 하신다 그랬잖아요. Daqui ele fala, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa 자, obra. 근데 이제 이 선한 일을 행하기 위해서 우리는 하나님의 말씀을 계속 배워야 E 해요. para isso nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos aprender toda a Escritura, toda a palavra de Deus. 하나님의 말씀으로 되는 거니까. Porque tudo é conforme, inspirada conforme a palavra divina de Deus. 말씀으로 구원받고 말씀으로 신앙을 하는 거예요. Nós recebemos a salvação pela palavra e vivemos a vida de fé pela palavra. 그리고 여기 보면 이제 우리의 그 사명이 나와 있습니다. E aqui se nós olharmos aparece a nossa missão. 사명이 뭡니까? Qual é a nossa missão? 말씀을 전파하라. É pregar a palavra. 너무 중요해요. É muito importante. 여러분
이 세상 사람들을 살아가는 거 보면 어떻습니까? Irmãos, se nós olharmos para as pessoas do mundo vivendo, como eles são? 고생하고 살아가 일한다고. Eles vivem se sofrendo porque precisam trabalhar, 사고를 당해서 막 다리도 막 그냥 병들고 막 이런 불쌍한 사람들이 많아. sofrem um acidente, começam a mancar, tem pessoas muito coitadas. 이 사람들 살아가는 거 보면 되게 불쌍해. Se olharmos para as pessoas do mundo, são coitadas demais. 어떻습니까? 불쌍하지 않아요? Se olhar para eles, não são coitados? 먹고 산다고 막 불쌍하고 Eles se esforçam tanto para poder comer, 살다 보면 가족 중에 한 명이 먼저 죽기도 하고 e enquanto vivem, pode ser que um familiar morra primeiro, 눈물 많이 흘려요. derramam muitas lágrimas. 이 세상 사람들 보면 하나님 우리가 제가 봐도요 많은 사람들이 불쌍해. Até eu olhando para as pessoas do mundo, elas são muito coitadas. 굶어 죽는 사람도 있고 Tem tantas pessoas que morrem de fome. 그 불쌍한 사람들 우리가 뭘 해줘야 됩니까? O que nós precisamos fazer por essas pessoas coitadas? 뭘 해줘야지? O que nós precisamos fazer? 그러니까 돈 줘야 돼요? Nós precisamos dar dinheiro? 복음을 전해줘야 돼요. Nós precisamos pregar o Evangelho. 영원한 소망을 전해줘. Nós precisamos pregar a eterna esperança para eles. 나 내게 말씀 배워서 나 천국 가게 됐어. Então, eu aprendi a palavra e agora eu posso ir para o céu. 나 이제 하나님의 자녀로서 Aí, eu me tornei filho de Deus. 하나님의 도움을 받고 나 이제 행복하게 살아. Eu recebi a ajuda de Deus, é por isso que eu estou vivendo assim agora. 너도 나같이 됐으면 좋겠어. Eu queria que você se tornasse como eu. 같이 천국 가자. Vamos para o céu juntos. 전하는 거예요. É assim que você prega. 물론 처음부터 막 말씀 듣겠습니까? Claro, desde o início, será que a pessoa vai te ouvir? 저는 22살에 이제 복음을 받았어요. Eu recebi a salvação quando eu tinha meus 22 anos. 저 전도할 때요. 저를 전도하는 사람 그 사람 말 안 들었어요. Então, quando a pessoa que estava tentando me evangelizar, eu não escutava ela. 나한테 말하지 마. Eu virava e falava, oh, para de falar pra mim. 저리가. Eu falava, sai daqui. 이게 다 그랬어요. Eu era assim. 근데 이 말씀 듣고 이게 소명이 사실이잖아. Mas, ouvindo a palavra, eu via, a Bíblia é verdadeira. 그래서 구원 받았잖아. Ah, eu recebi a salvação. 얼마나 행복해. Então, como isso é uma grande felicidade. 그래서 이제 처음에 이제 말씀 듣자 그러면요, 말씀 들을게, 내가 따라갈게 이런 사람들은 뭐 거의 Então, 없어요. quando você convida o seu amigo verdadeiro falando, vem para ouvir a palavra, não existe nenhum que vai falar, claro que eu vou e vai te seguir. 우리가 이제 그들을 이제 기도하고 친절하게 인도하는 Nós precisamos orar por elas e nós sempre precisamos ser amigáveis para tentar conduzi-las para a 교회 palavra. 가운데 잘 인도해야 돼. Precisa conduzir para o quê? Meio da igreja. 우리의 가장 큰 사명이에요, 사명. Essa é a nossa maior missão. 그럼 보세요, 사람 진짜 한번 돌아가서 사람들 세상 사람들 살아가는 게 모습 보세요. 저기 불쌍하다니까. Olhem ali para as pessoas do mundo como estão vivendo. São coitadas. 너무 불쌍해. São muito coitadas. 소망 없이 살아. Vivem sem esperança. 우리가 전해야 돼. Nós precisamos pregar para elas. 자, 그리고 또 여기 보겠습니다. E agora vamos ver aqui. 참 멋있죠. Olha que carro bonito. 근데 여기서 이 바퀴가 이제 4개 있잖아요. Então, carro tem 4 rodas. 차가 아무리 좋아도 바퀴 하나 빵꾸 나면요, 이게 오래 갈 수가 없어. Não importa o quão ótimo o carro seja, se um pneu estourar, ele não roda, não é? 빵꾸 나면 Ele vai ficar falhando. 4개의 바퀴가 이제 정상적으로 이렇게 다 공기가 들어가 있어야 Então 돼요. você precisa dos 4 pneus, das 4 rodas cheias de ar funcionando. 그래서 우리 신앙생활도 이건 4가지가 있어요. Na nossa vida de fé também nós temos esses 4 aspectos. 네 바퀴가 있는 것처럼 Como nós temos 4 rodas, 말씀인데 말씀. primeiro nós temos a palavra. 우리가 말씀으로 구원받잖아. Nós recebemos a salvação pela palavra. 말씀을 또 따라서 있어요. Nós vivemos conforme a palavra. 교회 말씀 있잖아요. Dentro da igreja existe a palavra. 그다음에 기도. E agora temos a oração. 기도해야 돼. Nós precisamos orar. 이제 하나님은 내 기도를 듣기 시작해. Porque o Senhor Deus ele começou a atender as minhas orações. 아버지잖아요. E Deus se tornou meu pai. 이제 직접 내가 아버지께 기도해. Agora se eu estou orando para o meu pai. 무시로 이제 막 기도해야 됩니다. Eu preciso orar continuamente. 설거지하면서도 막 기도. Eu estou lavando a louça orando. 하나님 제 마음도 더 이렇게 깨끗하게 해주세요. Nossa, Senhor Deus, como esse prato, por favor, meu coração precisa ficar limpo. 청소하면 이렇게 기도하고. Você está limpando o chão e precisa orar. 근데 중요한 건 이제 아침 저녁으로 기도 시간을 내가 가져야 돼. Mas você precisa ter algo mais importante do que isso. Orações realmente formais, de manhã e de noite. 아침 저녁. De manhã e de noite. 아침에 딱 일어나면 뭐 하셔야 돼? Ao acordar, o que você precisa fazer? 아침에 일어나면요 샤워를 하든가 이렇게 씻어서 이 잠에서 완전히 깨어나야 돼. Então, primeiro você toma banho, você acorda, né? Para ficar realmente sã da cabeça. 조용히 기도하셔야 돼. Então, você precisa orar silenciosamente. 나를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Ah, Senhor Deus, Pai, que me salvou, eu te agradeço. 또 필요한 것들 쭉 기도하셔야 돼. E ora todas as coisas que está precisando pro dia a dia. 오늘 직장에 나가서 내가 미워하는 그 상사가 있는데 미워하지 않도록 도와주세요. Ah, Senhor Deus, Pai, eu vou para o meu trabalho hoje, eu odeio meu gerente, mas por favor, me dá graça para que eu possa amar.
이게 그런 기도는 하나님께 합당하잖아요. Então essa oração é adequada diante do Senhor Jesus. 기도하는 거. Então precisa orar. 그리고 교회 내에 이제 어려운 힘든 형제자매들 도와주세요 하나님 기도. Então você orar pelas dificuldades dos irmãos e irmãs dentro da igreja, 구원받지 못한 가족들, 주변 이웃들에 대해서 기도하고. pelos familiares, vizinhos que ainda não receberam a salvação. 기도하기 시작하면요, 기도가 할 게 너무 많아. No momento que você começa a orar, tem tanta coisa para orar. 이 통역하는 형제를 위해서도 기도해 주세요. Tem que orar pelo esse irmão que está traduzindo. 너무 많은 거 기도해 Eu 주세요. tenho que orar por tantas coisas. 또 기도할 때요, 이 말로 좀 하셔야 돼요, 말로. Então quando vocês estiverem orando, tem que falar verbalmente. 기도할 때 말로 안 하잖아요, 속으로 하잖아요. Certo? Se você não fizer verbalmente, você somente orar por dentro, 그럼 갑자기 기도하다가 아 점심 뭐 먹지 이 생각이 나요. você está orando de repente você fala, o que eu tenho que comer no almoço? 그러니까 이게 말로 좀 하셔야 돼요. Então você precisa falar em alta voz. 자기만 알아는 계속 이렇게. Ou falar bem baixinho, somente para você ouvir, falando, Senhor Deus, por 그래서 favor. 이게 놀랍게도 내 기도를 하나님이 듣고 계시다는 것을 다 느껴져요. Então, naquele momento você percebe, o Senhor Deus está atendendo as minhas orações. 아무리 힘들고 어려울 때 기도를 쭉 하면요, 내 마음에 평강이 쫙 찾아와. Então, quando eu começo a orar diante do Senhor Deus, a paz chega dentro de mim. 여러분, 구원받은 그리스도인들이 하나님 주신 특별한 선물이 있습니다. Então existe um presente especial que o Senhor Deus permitiu para os cristãos que receberam a salvação. 땅에서 Aqui na Terra, existe um presente que Deus permitiu. 뭘까요? Qual é esse presente? 네? Qual é esse presente? 평강이라는 거예요. É 평강. o que? A paz. 요한복음 14장에 예수님이 얘기했잖아요. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus já disse. 내가 너에게 평강을 끼친다고 했잖아요. O Senhor ele disse que dá a paz para nós. 예수님이 말씀하셨어요. O Senhor Jesus ele disse. 내가 주는 것은 세상이 주는 것 같지 않다라고 돼 있어요. Eu vos dou a paz. E essa paz o mundo desconhece. 구원받지 못한 사람이 나 평안해 평강해를 도요. 그 진짜 평강이 아니에요. Então as pessoas do mundo falam, eu estou em paz, eu tenho paz. Isso não é a verdadeira 다른 paz. 사람들 평강 잘 As 몰라요. pessoas do mundo não sabem o que é a paz. 그냥 편안한 걸 찾는 거야. 편안한 거. Eles somente buscam o que? O conforto. 돈이 많고 뭐 건강하고 그러면 좀 편안하잖아. Eles têm muito dinheiro, ser saudável, então você está em paz, em conforto, no seu conforto. 진정한 평강은 몰라요. Mas eles não sabem a verdadeira paz. 진정한 평강은 하나님께로부터 옵니다. A verdadeira paz provém de Deus. 그래서 예수님께서 내가 너에게 평강을 끼친다. É por isso que o Senhor Deus ele diz, eu te dou a paz. 그래서 우리가 그 기도할 때 우리가 또 삶 가운데 하나님 주시는 그 평강을 유지할 수 있습니다. É por isso que dentro da nossa oração, dentro do Senhor, nós podemos manter a paz. 그래서 내 마음이 막 답답하고 평강이 없고 그러면 어떻게 해야 돼요? Se meu coração está abafado, eu não tenho paz, o que eu preciso fazer? 어떻게 해야 돼요? O que eu preciso fazer? 네? 기도하셔야 돼요. Eu preciso orar. 골로새서 3장 15절에도 그리스도의 평강이 내 마음을 주장하게 하라고 Como 했어요. em Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele disse o quê? Para a paz dominar. 그리스도의 평강. É a paz de Cristo. 그래서 구원받은 그리스도인들이 진짜 행복하게 É 살아갑니다. por isso que os cristãos que receberam a salvação, eles podem viver felizes. 그리스도의 평강으로 살아갑니다. Porque eles vivem com a paz de Cristo. 그래서 기도해야 됩니다. É por isso que precisam orar. 네. 하나님께 맡길 수 있잖아요. Assim você pode deixar nas mãos de Deus. 옛날에 내가 이거 다 해결하고 내가 이거 문제를 이거 처리해 나가야 되는데 이제 내가 하나님 아버지 도와주세요 할 수 있는. Antes todos os problemas e dificuldades eu que precisava resolver, não sei o que correr atrás, mas agora eu falo, Senhor Deus Pai, me ajude. 기도 안 해도 하나님 내 사정 다 알지. Mesmo que eu não ore, claro, Deus já sabe a minha 그런데 situação. 하나님이 기도하라고 했어요. Mas Deus ele disse o quê? Para nós 왜 orarmos. 그럴까요? Por quê? 왜? Por quê? 기도할 때 하나님과 나와 이렇게 사귐이 되니까 사귐. Porque quando nós estamos em oração, nós temos o que? A comunhão com 교통이 Deus. 이루어지는 Nós 교통. temos o que? A comunicação com Deus. 그거 진짜 기쁘잖아요, 그런 거. Então, isso é a verdadeira felicidade. 기도의 응답도 받고. Porque nós podemos receber o, que o atendimento da nossa oração para com Deus. 기도 너무 중요합니다. Tá, é por isso que a oração é tão importante. 네. 말로 하셔야 돼 이렇게. Vocês precisam falar, tá bom? Silenciosamente. 눈 감고 이렇게 조용히. Então, fecha os olhos, assim, Deus Pai, eu te agradeço. 무릎 꿇고 하면 더 좋은데 이 무릎 꿇고 하면 너무 절에 오래 못해. Então, melhor ainda se você se ajoelhar, mas se você se ajoelha, você não consegue fazer durante muito tempo. 조용히 의자 앉아갖고 그냥 쭉 기도하시고. Por isso que vai silenciosamente, senta numa cadeira e vai orando, silenciosamente. 그리고 이건 이제 교제. 교회 내에서 이제 교제를 해야 됩니다. 형제자매들. E dentro da igreja, os irmãos e irmãs precisam estar em comunhão. 신앙생활 혼자 안 돼. Vida de fé não adianta sozinho. 교제해야 돼요. Existe a comunhão. 구원받은지 저 형제자매는 어떻게 살아갈까 이렇게 교제. Então a comunhão, o irmão que recebeu a salvação, como é que será que ele está vivendo? 나를 위해서 기도해 주세요. 이렇게. Ah, por favor, ore por mim. 찬양도 이렇게 같이 하니까 참 Então 아름답잖아요. meu louvor não é tão lindo quando estão todos juntos. 교제. Isso é comunhão.
사람은 혼자 못 살아. O homem não consegue viver sozinho. 혼자 살면 이제 우울증에 빠져버려. Se alguém vive sozinho, ele cai na depressão. 사람은 우리 서로의 관계 속에서 행복해지는 거야. As pessoas elas se tornam felizes nas relações que têm. 형제자매의 교제, 그다음에 이제 이거 또 우리 이제 아까 얘기한 전도 이렇게. E aqui a pregação que nós falamos antes. 자, 요 네 가지를 이제 계속해서 이제 교회 안에서 우리가 배워가야 돼. Então essas 4 coisas, os princípios da vida de fé nós precisamos aprender. 계속해져야 돼. Nós precisamos nos tornar o quê? Realmente acostumados a isso. 요 네 가지 중요합니다. Então essas 4 são 교회나 importantes. 이제 앞으로 이제 각 교회에 돌아가셔서 계속 배우셔야 돼요. Agora quando vocês voltarem para suas igrejas, vocês precisam aprender 어제 continuamente. 이제 상담하실 분들이 있었는데 이제 저녁에 좀 못했나 봐요. Então ontem tinha pessoas que estavam querendo fazer um aconselhamento, mas não conseguiram. 돌아가셔서 그 목사님, 그 담임 목사님들한테 가서 상담하시면 돼요. Então vocês podem voltar para suas igrejas e fazer um aconselhamento com os pastores responsáveis pelas suas igrejas. 자기 혼자 이렇게 막 부끄럽다 갖고 있으면 안 돼요. Não pode guardar para si falando, eu estou com vergonha. 그래서 목사님 찾아가 자꾸 물어봐야 됩니다. Você precisa ir para o pastor e perguntar. 자꾸 물어봐야 돼요. Precisa perguntar 왜 continuamente. 그런 거예요? 뭐 물어보죠. Oh, por que é assim? Precisa perguntar. 그래요? Entenderam? 자, 그리고 이제 복음 증거 여기 이제 여기 보십시오. Então aqui olhem só. 요한복음 15장 4절. Em João capítulo 15, versículo 4. 여기 이 소들 보면 연약하잖아요. 새끼손은요. Olhem só para os búfalos. Os pequenininhos são muito fracos. 이 무리 안에 딱 있을 때는 안전한 거예요. Mas quando eles são no meio desse rebanho, dessa manada, eles estão em paz. 사자가 와서 절대 못 건드립니다. O leão, o predador pode vir, mas não consegue fazer nada. 사자는 이렇게 무리를 흩어갖고 이게 하나씩 이게 잡아먹잖아요. Os leões, eles caçam como? Eles dividem a manada e tentam pegar um por um. 그러니까 무리 안에 있으게 돼요. Mas você está dentro desse rebanho. 그것이 뭡니까? O que isso significa? 뭐예요? O que significa? 교회. Igreja. 교회란 뜻이 뭐예요? O que significa igreja? 교회란 뜻이 O 뭡니까? que significa igreja? 구원받은 사람이 모여있는 그것을 갖다가 교회라고 하죠. É o lugar onde as pessoas que receberam a salvação estão reunidas, se chama igreja. 하나님의 자녀들이 모이니까 É onde os filhos de Deus se reúnem, é a igreja. 교회라는 이제 잘 거에 있어요. É por isso que você precisa permanecer na igreja. 자, 근데 이제 교회를 떠나면요, 아주 흔히 나는 거예요. Então, olha só, se você parte da igreja, é um grande caos. 자, 또 마지막 말씀 E por fim, 같이 읽겠습니다. vamos ler todos juntos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. 자, 이제 여기 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없다 그랬죠. Aqui o Senhor ele diz: sem mim nada podereis fazer. 하나님 어떻게 못 떠나는 거야? Então, como é que é partir de Deus? 교회 얘기하는 거야. 교회. Aqui ele está representando a igreja. 교회 얘기하는 교회는 그리스도의 몸이거든요. Porque a igreja é qualquer corpo de Cristo. 교회 떠나면 안 돼요. Não pode partir da igreja. 교회 떠나서는 아무것도 할 수 없어요. Partindo da igreja, nada podereis fazer. 나다 아무것도 안 돼. Nada é possível. 이 교회는 이제 거기 있어요. Você precisa permanecer na 그래서 igreja. 어떤 분들은 여기 계신 분들이 혹시 이제 구원이 좀 이렇게 불확실한 분들이 계실 수도 É 있어요. por isso que pode ser que algumas pessoas aqui não tenham certeza da salvação ainda. 근데 교회 안에 거해 있으면서 계속 말씀을 배워요. Mas quando você está dentro da igreja, você vai aprendendo a palavra de pouco em pouco. 확실해질 때가 Até chegar à certeza. 이 세상 사람들 다 천국 못 가도 나는 간다 이 정도로. Até chegar à certeza de que mesmo que todas as pessoas do mundo vão para o inferno, pelo menos eu vou conseguir ir para o céu. Até chegar a essa 그 certeza. 마음에 확실히 있어요. Precisa ter essa certeza no coração. 확실이다. Quando chega essa certeza no coração, 그래서 이제 그 확신은 내가 계속 교회 가운데 거하면서 이렇게 내가 확신이 또 될 수도 있어요. essa certeza ela pode chegar quando? Quando eu posso permanecer continuamente dentro da igreja. 그래서 이제 그 교회를 떠나서는 내가 이제 아무것도 할 수 없는. É por isso que partindo da igreja, nada posso fazer. 그리고 또 이제 교회는요 이렇게 표현되어 있습니다. E a igreja também ela está explícita desse jeito. 그 디모데전서 3장 15절에 보면 교회는 하나님의 집이다라고 Como em 1 Timóteo capítulo 3 ele fala que a igreja é a casa de Deus. 이 세상에서 불쌍한 사람들 집 없는 사람들이잖아요. Então, se olharmos as pessoas do mundo, as pessoas coitadas são quem? São quem não tem moradia. 여러분 우리가 여행 가서 이렇게 피곤하고 힘들 때 생각나는 게 뭡니까? Quando nós viajamos, estamos cansados da viagem, o que nós sempre lembramos? 오늘 하루 종일 막 직장에서 막 힘들게 일하고 생각나는 게 뭐예요? Eu me esforcei tanto no meu trabalho, estou cansado hoje, o que eu lembro? 아 빨리 집에 가서 씻고 쉬었으면 좋겠다. Ah, eu queria ir para minha casa tomar um banho e dormir.
예, 스위트홈이죠, 스위트. Então você lembrar da sua casa. 집에 가서 Lar do seu lar. 편안하게 Lar do seu lar. 편안한 옷 입고 그냥 편안하게 쉬고. Confortável no seu pijama, confortável na sua cama. 그러니까 내 집이 중요한 É 거예요. por isso que a casa é importante. 그래서 집에 막 그냥 사진도 붙여놓고 인테리어도 이렇게 하잖아요. É por isso que o que nós fazemos na nossa casa? Nós preparamos retratos, arrumamos, enfeitamos a nossa casa. 청소도 하고 막. Nós limpamos porque é a nossa casa. 각자가 내 방, 내 집에 관심이 많잖아. Cada um de vocês tem interesse aqui no meu quarto, na minha casa. 아니야? Vocês não têm interesse em nada. 집에 어떻게 되는가 말든가. Vocês falam, ah, não estou nem aí se tá na minha casa. 그런 É 사람 assim? 없어요. Não tem pessoas assim. 집은 너무 편안한 거야. A casa é um conforto. 놀랍게도 성경에도 하나님이 집이 있다라고 얘기해요. Mas o mais impressionante é que o Senhor Deus ele disse na Bíblia que nós temos casa. 성경에 하나님은 집이 있다고 있어요. O Senhor Deus ele disse que tem a casa de Deus. 하나님 집이 교회다라고 돼 있는 A casa de Deus é a igreja. 거예요. 그래서 교회가 중요한 É 거예요. por isso que a igreja é tão importante. 교회는 또 하나님의 신부가 되네요. A igreja se torna noiva de Cristo. 그 교회를 그냥 쉽게 보면 안 됩니다. Não podemos olhar com olhos fáceis para a 교회만 igreja. 이렇게 막 교회도 조금 하고 뭐 형제면 막 보잘것없고 이렇게 생각하면 큰 코 다치는 No 거예요. momento que você pensa, ah, nossa igreja é tão pequenina, olha para aqueles irmãos ali. Você vai machucar o seu nariz assim. 하나님이 집이에요. É a casa de Deus. 하나님의 집에 가갖고 막 아유 막 이게 페인트는 이렇고 왜 이렇게 냄새가 나고 막 이렇게 얘기하면 안 되지. Você não pode ir para a casa de Deus e falar, nossa, que pintura é essa aqui? Nossa, olha lá, tá sujo. Não pode. 그 교회는 하나님의 집이다 이렇게 A 생각하고 igreja é a casa de Deus. 하나님의